Então, sejam todos muito bem-vindos a esse culto, aqueles que vão assistir gravado. Eu vou repetir a palavra que eu tinha dado antes de começar a gravar, porque foi uma palavra muito forte que o Senhor me deu para iniciar esse culto. E eu quero repetir que a palavra que está em Deuteronômio 5:29, que está escrito assim: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Então, essa palavra, ela fala que é a obediência que traz a bênção em todas as áreas das nossas vidas, para nós e para nossa descendência. Tem muitas pessoas que me questionam por que estão há anos dentro das igrejas e ainda tem muitas lutas, muitas situações adversas, e eu sempre respondo a mesma coisa, sem querer ser repetitiva, mas é a verdade da palavra. Eu sempre falo, se na verdade tem alguma coisa ainda que não está ajustada, você pode vasculhar, você pode orar, você pode jejuar, porque ainda tem alguma brecha nas mãos de Satanás, ou por conta de pecados, transgressões e iniquidades cometidos por você, ou pelos seus pais e antepassados, mas tem alguma coisa nas mãos do inimigo. Porque quando a nossa vida está completamente alinhada com o Senhor, ele não pode nos tocar. Ele não pode nos tocar. E esse texto fala a respeito disso. Então, eu vou trazer a palavra de hoje, né, que é ensinamento de mais um princípio. Eu sei que é algo muito novo para a maioria das pessoas, e eu sei também que através desses princípios que a vida de vocês vão continuar mudando. Depois, no final, eu quero compartilhar um pouquinho do evento que eu estive na semana passada, que foi algo sobrenatural, e tudo que o Senhor, e para onde o Senhor me leva, ele confirma tudo isso que ele tem trazido, tudo isso que ele tem falado, toda a visão que ele tem me direcionado. Então, a palavra de hoje é Iyar, o mês da segunda chance. Então, na semana passada, né, eu deixei uma palavra gravada sobre o Rosh Hodesh do mês de Iyar, que é o segundo mês bíblico. Eu deixei gravada porque se eu desse a palavra que eu dei semana passada, que eu deixei gravada para que fosse ao ar semana passada, se eu desse amanhã, aliás, se eu desse hoje, na verdade já teria passado, né, o Rosh Hodesh. Então, eu preferi deixar gravado, porque ontem nós entramos no segundo mês bíblico, que é Iyar. E esse mês, ele traz alguns códigos proféticos muito interessantes e que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês possam tomar posse, né? Porque nós só conseguimos receber aquilo que a palavra de Deus promete quando nós temos entendimento da palavra, né? Então, primeiro você tem o entendimento. A partir do momento que você entende, aí você consegue tomar posse daquilo, né? Daquilo que o Senhor nos promete. Então, o primeiro código profético é que Iyar é um mês de cura. O nome Iyar é o acróstico de Eu sou o Deus que te sara, que está escrito em Êxodo 15:26. Então, esse mês é propício para receber cura, seja cura física, ou emocional, ou espiritual. Porque quando a criança nasce, ela já nasce com o DNA dela comprometido e distorcido pelas iniquidades, pelos pecados, transgressões e iniquidades dos pais e dos antepassados. E aí, quando ela tem o conhecimento, o entendimento, ela entrega a vida para o Senhor Jesus, ela começa a passar pelo processo de cura e libertação, o Senhor, ele começa a fazer uma restauração. O Senhor começa a trazer um alinhamento, né? Então, essa cura tem tudo a ver com o alinhamento do céu sobre as nossas vidas. Essa cura tem tudo a ver com essa restauração do DNA, né? Porque nós já nascemos com uma raiz de iniquidade.
Então, esse é um mês onde nós devemos, né, buscar essa cura, essa restauração, esse alinhamento do nosso DNA com o DNA de Deus, ok? Então, busca, porque nós estamos no mês propício com essa frequência divina, né, de cura, certo? Segundo, é um mês que o Senhor traz uma palavra para cada dia através da contagem do Homer. Eu vou explicar novamente, porque talvez você seja novo aqui. Eu vou explicar o que significa, né, o Homer. Então, na Bíblia, Homer refere-se a uma medida de volume usada para grãos e líquidos, como, por exemplo, o maná, ou azeite, ou a cevada, né? Então, a palavra Homer é também usada para referir-se a um determinado volume de maná que era dado a cada pessoa no deserto. Então, quero ler para vocês o texto que está em Êxodo 16, 32 a 36, que diz assim: E disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um homer é a 10ª parte do efa. O efa é uma outra medida, ok? Então, é isso que significa homer. Homer é uma medida, é uma porção, ok? Então, durante 7 semanas, a partir do segundo dia de Pessa, que aconteceu em Nisan, no mês de Nisan, até Shavuot, que é a segunda grande festa, nós contamos o Homer, né? Então, essa contagem se estende desde o dia 16 de Nisan, né, durante todo o mês de Ar, e vai até o dia 6 de Sivan, onde iniciamos a festa de Shavuot. Assim, sendo assim, né, Iar é o único mês em que o Homer é contado durante todos os seus 29 dias. Então, o Homer, né, são porções diárias da palavra de Deus, né? São palavras específicas para esse tempo profético. E que tempo é esse? Qual o tempo profético que nós estamos vivendo, né? Em Pessa, os israelitas, eles foram libertos do poder de Faraó, né? O poder de Faraó representa o poder de Satanás, né? O Faraó, ele representava o próprio Satanás. Então, eles saíram, né, da terra do Egito em direção à terra prometida, a terra que manda leite e mel. Então, eles foram escravizados, eles ficaram escravizados por 430 anos. E agora o Egito precisa sair deles, né? E isso fala muito conosco, né? Fala muito mesmo. Por quê? A pessoa que acabou de se converter, ela entra num processo de conversão e o Senhor começa a trabalhar fazendo com que o mundo saia dessa pessoa. Por quê? Às vezes a pessoa se converte com 30 anos, às vezes a pessoa se converte até com mais. Então, assim, é muita coisa enraizada. E isso não sai da noite para o dia. Para tudo existe um processo, né? Então, se é uma pessoa, se você está aqui me ouvindo, e se você é um novo convertido, o Senhor vai trabalhar para arrancar as raízes do mundo, essa coisa mundana,
né, de dentro de você. Agora, se você, como eu, já está na igreja há anos, mas você se converteu dentro de um sistema religioso, dentro de um sistema gregoriano, recebendo influências pagãs, então você também foi contaminado, como eu, com uma mente greco-romana, ok? E isso precisa sair de nós. Todos nós precisamos nos libertar da mente grega. Por quê? Porque o espírito da Grécia age na mente e é o nível mais profundo de libertação. Só que a maioria das pessoas não tem esse entendimento, não consegue ter esse alcance. Que o nível mais profundo de libertação acontece na mente, porque a mente é um campo de batalha, ok? A gente ainda vai estudar a respeito disso. Eu estou frisando bem essa questão desse tempo profético, porque tudo que vai acontecer daqui para frente depende do que começou a acontecer em Nisan, né? Porque Nisan é o primeiro dos meses. Então, eu estou frisando bem esse entendimento, fundamentando bem esse entendimento, mas a gente vai estudar a respeito do espírito da Grécia, para você entender e para você se pegar em várias situações, e aí você vai se perceber o tanto que nós somos influenciados por esse espírito maldito, que é o espírito da Grécia, ok? Então, esse é o segundo código profético do mês de Ar, né? Ou seja, um mês que o Senhor traz uma palavra de libertação todos os dias, ok? E o terceiro código profético é que Ar significa luz, ok? Iar significa luz. Iar está relacionado à palavra hebraica or, que significa luz. Então, o maná, ele começou a cair do céu durante o mês de Ar. Foi exatamente um mês após os israelitas deixarem o Egito. Então, o maná fala também de uma provisão que vem do alto, ok? Então, esse mês é um mês, né, de luz, é um mês onde a glória do Senhor é manifesta, ok? A glória do Senhor é manifesta, certo? Então, esse é o terceiro código profético do mês de Ar. O quarto código profético é que Ar traz a sabedoria que vem da unção da tribo de Sacar, ok? Então, Deus deu sabedoria para a tribo de Sacar discernir os tempos e as estações. E nesse mês, nós estamos debaixo dessa unção, ok? Em 1 Crônicas 12, 32, fala assim: e dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Então, né, eles eram destros, né, no conhecimento dos tempos, eles eram especialistas no conhecimento dos tempos, das estações, e eles também aconselhavam, a tribo de Sacar também aconselhava, né, os seus irmãos das outras tribos. Então, é um mês de sabedoria, é um mês de nós buscarmos ainda mais a sabedoria que vem do alto, não a sabedoria terrena, a sabedoria que vem do alto, porque essa sabedoria, ela faz toda a diferença. Ela faz toda a diferença. E eu quero trazer o quinto código profético do mês de Ar, que esse é o mês da segunda chance, ou da segunda oportunidade, onde o Senhor dá uma segunda chance para aqueles que não entraram em Peça. Como assim? No dia 14 de Ar,
é celebrado a segunda Pessa para quem não comemorou a primeira por qualquer razão que seja. Na época dos templos, a segunda Pessa, que é chamada Pessa Sheni, era permitida para as pessoas que não podiam participar em virtude de ser impuro ou, de repente, de se encontrar num lugar distante e, de repente, não conseguir ter participado, Ou seja, a pessoa estava num lugar distante e ela ficou impossibilitada de trazer a oferta pascal durante Pessa. Então, ela recebia uma segunda chance de comemorar Pessa, um mês depois. Por isso, a Pessa Sheni é comemorada no dia 14 de Ar, exatamente um mês depois que nós comemoramos, a Pessa, que foi 14 de Nisan, ok? Então, se você não entrou em Pessa por alguma razão, não perca a segunda oportunidade que o Senhor te dá. Por que o Senhor faz isso? Na verdade, o Senhor não faz isso em nenhuma outra festa. Porque Pessa é a primeira grande festa do calendário bíblico, que traz um nível de liberação de bênçãos muito grande. Em Pessa, se você assistiu os cultos que eu falei a respeito disso no mês passado, no mês de Nisan, eu falei que em Pessa nós recebemos 3 níveis de bênçãos. Então, nós recebemos a libertação completa, porque foi em Pessa que os israelitas foram libertos de 430 anos de cativeiro. Nós recebemos também transferência de riqueza, Os israelitas despojaram os egípcios, e além de serem libertos, eles saíram ricos. E também eles receberam saúde. O Senhor lhes concedeu saúde, além de libertação e riqueza, porque nós precisamos de saúde para usufruir das bênçãos que o Senhor coloca nas nossas vidas. E além disso, Pessa fala de um novo ciclo, Os tempos e as estações bíblicas trazem esse contexto dos ciclos, e Pessa inaugura a estação de primavera espiritual. É na primavera que os reis saíam para a guerra, para conquistar novos territórios. Então, é um tempo de iniciar novos projetos, de ampliar as tendas. A primavera é a estação das flores, é a estação que prepara para um tempo de frutificação, ok? Então, se você não entrou em Pessa e quer entrar na Pessa Sheni, eu vou avisar nos grupos, ok? O portal abre às 18 horas do dia 11 de maio e fecha às 18 horas do dia 12 de maio. Então, realmente é um tempo muito profético e é impressionante, como eu falei para vocês, que eu ia falar um pouquinho do evento que eu tive semana passada. Foi um evento que tinha pessoas de todos os lugares do Brasil, e eu acho que tinha gente também de fora do Brasil. Não lembro, mas de todos os lugares do Brasil, eu tenho certeza, porque os apóstolos, foram interagindo com as pessoas que estavam lá, e aí o pessoal foi levantando a mão, quem estava no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, centro-oeste, então tinha pessoas de todos os estados do Brasil. E é impressionante como as pessoas que estavam naquele evento são pessoas que têm essa mesma visão, essa visão apostólica, essa visão dos tempos, das estações, e assim, é impressionante o mover sobrenatural que a gente recebeu e todos os testemunhos, todos os testemunhos de cada uma das pessoas que testemunhou, a palavra é uma só. A pessoa, ela deixa de viver altos e baixos, ela deixa de viver realmente, de comer, de migalhas e passa, ela faz uma transição e entra no nível do sobrenatural. Então, é muito importante, para mim, é muito importante estar nesse ambiente, conhecer pessoas que eu nunca tinha conhecido antes e ouvir realmente a confirmação de que a pessoa que realmente entra para cumprir esse tempo
A pessoa que realmente entra para poder fazer a vontade do Senhor, para cumprir os propósitos, os planos do Senhor, não tem como dar errado. Por quê? Porque o Senhor, ele tem compromisso com a palavra dele. E ele preza isso. Ele preza isso. Então, foi maravilhoso, né? O nível de bênção que nós experimentamos foi, assim, algo muito forte. E até mesmo porque, né, o lugar que eu estava, que é Santa Cruz Cabralha, foi exatamente onde tudo começou. Onde tudo começou. Então, assim, já é um local profético, né? Porque lá é o ventre, né? Lá é o primogênito da nação brasileira. Então, assim, foi algo maravilhoso, tanto é que teve muita luta para chegar lá, né? Então, as pessoas, né, todos nós experimentamos algum tipo de luta para chegar naquele lugar, porque tudo isso fala de um resgate, né? Tudo isso fala de um resgate. E essa visão que eu tenho trazido para vocês é um resgate. Resgate do quê? Do original. Qual o original? O original da palavra de Deus. Ok? Existe um mover sobre a terra. O Senhor está escolhendo algumas pessoas para viver esse tempo profético, para voltar, né? Você já ouviu falar em techuvá? Isso é techuvá. É voltar para os princípios eternos da Torá. Hoje, o que nós mais ouvimos é um evangelho que só quer viver a graça e que não conhece os princípios. Então, esse evangelho é um evangelho manco, é um evangelho coxo, é um evangelho que traz um conhecimento para as pessoas aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se membrar numa igreja, batizar nas águas e que tudo vai acontecer. E, na verdade, as pessoas, quando elas começam a observar que não tem mudança, que não tem transformação, elas ficam frustradas. E muitas delas acabam se apostatando da fé, achando que o problema é com Deus, mas o problema não é com o Senhor. Ele deixou uma palavra perfeita, perfeita. Se você ler a palavra de Gênesis a Apocalipse, todos os versículos de Gênesis até Apocalipse, eles interagem, eles conversam. Então, se você estudar o livro de Apocalipse, na verdade, o Senhor começa a falar desde Gênesis. Então, a pessoa que fala que o Antigo Testamento deixou de existir, o líder que tem essa coragem de falar publicamente isso, ele vai ser julgado. Ele vai ser julgado. Porque não é o que a palavra de Deus fala. Não é o que a palavra de Deus fala e nem o que Jesus fala. Porque Jesus fala que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. Ele veio completar. Tem algumas versões que falam que ele veio completar. Só que, infelizmente, a gente vive uma ignorância espiritual. As pessoas não estudam mais. As pessoas, elas não leem. Elas não investem tempo em conhecimento. Né? E a falta de conhecimento é a ignorância. E a ignorância destrói os líderes e destrói aqueles que estão seguindo esses líderes, infelizmente, hipócritas, né, e ignorantes. Porque precisa pagar um preço, não só um preço financeiro, mas um preço de tempo, de estudar, né? E a maioria das pessoas não querem. Infelizmente, hoje, com a inteligência artificial, tem alguns líderes que estão ministrando o que a inteligência artificial fala para eles. Infelizmente. Né? Então, é isso, pessoal. É isso. Nós estamos vivendo um tempo onde, independente das circunstâncias que o mundo, né, está passando aí, aqueles que estiverem, a Bíblia fala, existem profecias que falam que aqueles que estiverem cumprindo a palavra de Deus, o próprio Deus vai esconder essas pessoas. O próprio Deus vai esconder, e é desse jeito que ele faz. Ele nos esconde do maligno. Na verdade, foi tão interessante, meu Deus do céu, eu cheguei em casa, uma hora eu vou mostrar para vocês. Eu tenho uma caixinha onde eu guardo, se eu estivesse mais próximo, eu ia pegar, mas eu tenho que pegar no meu guarda-roupa. Eu tenho uma caixinha que eu guardo todas as penas dos meus anjos que eu recebo.
E, na verdade, agora, quando eu vou dormir, eu peço para o meu anjo guardar o meu sono. Eu, na verdade, eu deixo sempre o celular carregando, eu peço para o anjo guardar o celular que fica carregando. E já faz um tempo que nesse lugar, né, onde eu deixo meu celular carregando do lado da minha cama, na verdade, ele tem trazido as penas nesse lugar, porque ele está falando para mim que enquanto eu durmo, ele guarda. E quando eu cheguei, né, sempre agora no mesmo lugar, quando eu cheguei, na verdade, eu recebi uma pena, gente, tão maravilhosa. Então, ou seja, tudo que a gente fala é real. Tudo que a gente fala é real. O Senhor, ele mostra, o Senhor, ele se materializa para que você, através de sinais, de maravilhas, para você saber que ele é Deus, que ele é Deus. Então, assim, é muito lindo. Uma hora eu vou mostrar para vocês todas as peninhas que eu tenho. E assim, eu falei, meu Deus, hoje eu estava perguntando, será que meu anjo mudou de patente? Porque é uma pena completamente diferente, né? E assim, e é isso, pessoal. É isso, não tem como dar errado. Só que você precisa entender que existe também algumas outros códigos proféticos que você precisa ter para você receber tudo isso, né? Primeiro, eu vejo que muitas pessoas, elas entram nesses tempos proféticos sem entendimento nenhum. Outras entram nesse tempo profético sem fé. Outras entram nesse tempo profético achando que vai entrar e que a vida já vai automaticamente dar uma volta de 30, de 360 graus. E nós precisamos entender o seguinte, que todos nós passamos por processos. Se você não ouviu a minha ministração, inclusive eu não estava nem sabendo que eu ia ministrar, mas aí na quarta-feira, depois do congresso, o pastor, né, pastor líder da igreja, do congresso, eu ainda estava lá, porque eu fiquei alguns dias depois do congresso, ele me convidou para ministrar, e eu não tinha preparado nada, né? Foi mais ou menos umas 2 horas antes de acontecer, umas 2 horas e meia antes de acontecer o culto, eu falei, Deus, eu não sei o que eu não sei o que eu vou ministrar, mas o Senhor sabe. E o Senhor me deu uma palavra muito forte. Então, se você não assistiu, já está disponível no canal do YouTube. É só você entrar e assiste essa ministração. Já teve gente que assistiu. Então, você precisa entender. Mas se você crê que tudo aquilo que nós estamos ministrando é a verdade da palavra de Deus, eu não tenho dúvida que a sua vida e a vida da sua família vai ser completamente transformada. Porque o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. E todas as pessoas, todos os líderes que eu conheço, que abraçaram essa causa de cooperar com o Espírito Santo, porque na verdade vai ser essa visão que vai estar preparada para receber as vidas que virão através do grande avivamento. Essas pessoas que estão dentro da igreja, só inchadas, essas pessoas que estão, porque a maioria das igrejas estão muito cheias, mas não é um enchimento, elas são inchadas, porque na verdade elas não estão preparadas para discipular, elas não estão preparadas para ajudar, elas não estão preparadas para isso. Então, é essa visão que vai abraçar as vidas, que vai ensinar princípios e que vai realmente, né? Então, é essa visão que o Senhor está movendo ao redor da terra, não é só no Brasil, é ao redor da terra, porque essa é a visão do grande avivamento. Do grande avivamento. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Ok? Então vamos ceiar. Em nome de Jesus, pega o seu pão, pega o seu suco de uva. Eu quero ler um texto. Eu quero ler Marcos.
Marcos 14, 22 e 25, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos, e todos beberam. E disse-lhes: Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então, nessa fé, eu quero apresentar o meu pão ao Senhor e eu quero apresentar também o pão de cada um de vocês ao Senhor. E eu quero consagrar o nosso pão. E eu quero declarar em nome de Jesus que esse pão, ele deixa de ser um pão comum e ele passa a representar o corpo de Cristo dilacerado na cruz do Calvário por mim e por você. E eu também quero apresentar o suco de uva, esse suco de uva que deixa de ser um suco de uva comum, porque eu quero consagrar esse suco de uva agora ao Senhor. Ele deixa de ser um suco de uva comum e ele passa a representar o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Então, uma vez esses elementos consagrados, nós vamos ceiar. Nós vamos todos como igreja, nós vamos comer do pão. E nessa mesma fé, nós vamos tomar do suco da uva. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, agora eu vou me despedir das pessoas que vão assistir gravado. Que Deus abençoe, um beijo no coração e até o meu próximo culto.